Neste podcast, a gente parte de 2 princípios. Todo mundo é filho de minha mãe e acredite, você só está no mundo porque alguém transou. Olá, eu sou a Mari. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio da primeira temporada do Filha da Mãe. Eu e minha mãe, Maria Helena, bióloga, educadora sexual vintage, estamos aqui para falar de todo o universo sexual que a gente der conta. Ela não sabe tudo sobre mim e eu nem sei tudo sobre ela. Mas a gente sabe como gozar da vida. Mãe, você tá com vergonha? Não. Então conta pra gente. Quem você é, além de ser minha mãe maravilhosa? Eu sou Maria Helena, eu sou bióloga, sou mãe da Mariana e de mais 3 filhos homens. Sou casada há 46 anos, com um homem maravilhoso e tenho 74 anos de idade. Durante boa parte da minha vida, eu fui educadora afetiva sexual. E quando que você se percebeu uma mulher sexual? Mais ou menos assim, com 6 anos, eu lembro que eu descobri, sabe assim, que meu corpo podia me dar muita satisfação. E descobri sozinha e descobri com algumas amiguinhas da idade, certo? E foi assim, né? Nesse sentido de descobertas. Como mais eu me descobri como um ser sexual, eu recordo assim que essa descoberta maior do corpo, certo? Isso mais ou menos nos anos 50. Como é que era isso dentro da sua casa? Bom, a minha família é grande, 3 filhos homens, depois 3 filhas mulheres, depois um outro filho homem, certo? Meus irmãos. Agora, o meu pai era um pai muito carinhoso e muito cuidadoso com as 3 filhas dele. Inclusive, uma vez ele desenhou até uma calcinha cheia de babado, correndinha, mandou a costureira fazer para que a gente ficasse mais comportada, assim, certo? Mas era interessante que ele, com todo esse cuidado com a gente, meu pai era assim, um homem muito assediado e ele correspondia a esse assédio. E, à medida que eu fui crescendo, a minha mãe foi me fazendo assim de confidente, né? Então, eu percebia que era algo conflituoso na vida deles, mas eu não podia dimensionar, mesmo quando eu estava crescendo. E eu lembro que uma vez, assim, no auge da minha adolescência, eu falei com a minha mãe: não, mamãe, por que você não traiu o papai também? Porque aí você parava de cobrar dele e de cobrar da gente. A gente tem que ser fiel, é a gente mesmo. De onde vinha a informação que você tinha sobre sexo? Informação ou desinformação, porque com as amigas e colegas, né, a gente trocava as figurinhas. E eu também me recordo, assim, na idade de 11 anos, uma das minhas colegas chegou perto de mim e falou assim misteriosamente: olha, fulaninha, a nossa colega, ela acordou e a calcinha dela estava suja de sangue. Eu, espantada, falei: nossa, ela está com diarreia, ela tem que ir ao médico. A minha amiga até que me falou sobre a menstruação, mas eu não dei muita bola para aquilo, não. À medida que o tempo foi passando, eu recordo que na 6ª série eu descobri, com o estudo de botânica, o sexo das plantas. E eu gostava só de estudar alto. Eu gosto de estudar alto porque eu gosto de ouvir, porque fixava mais. Mas quando falava ovário da flor, eu falava assim: então a planta tem... Eu não falava a palavra ovário alto, que eu ficava com vergonha. E na 7ª série foi o estudo do corpo humano. Imagina, gente, o nosso livro de 7ª série, de corpo humano, tinha todos os sistemas, né, do organismo, todos, mas não tinha o sistema reprodutor. E como na escola eu era muito mais solta do que em casa, nos intervalos da aula eu pegava o livro e, andando sobre as carteiras, eu falava assim: olha aqui, o nosso livro é assexuado, o nosso livro é assexuado. Mais ou menos por aí, assim.
E em algum momento falaram do sistema reprodutor, porque, pelo visto, era o máximo de educação e informação sexual que vocês tinham. Se sim, havia alguma diferença entre ensinar sobre o órgão reprodutor masculino e o feminino? Foi muito engraçado. Já no segundo grau, nós fomos estudar, a professora foi dar aula, era uma freira. Então, nós vamos estudar aparelho reprodutor feminino. Ela chegou na sala, rezou, virou para o quadro negro, escreveu o título e começou a anotar, e nós, em silêncio, copiando. Copiamos o tempo todo. Não houve uma palavra, uma explicação. Só copiamos o que ela escrevia no quadro. Na aula seguinte, ela foi dar aula sobre aparelho reprodutor masculino. Ela chegou na sala, rezou, pediu perdão a Deus e começou a chorar. Depois virou para o quadro e começou a escrever, e nós copiando. Quando ela saiu da sala, a aula terminou, nós começamos a rir e falamos: gente, ela chorou, foi de saudade, ela chorou, foi de saudade. Mas aí eu mudei de cidade, mudei de curso, né? Então as coisas caminharam diferente. E qual imagem você tinha do sexo? Eu tinha uma imagem prazerosa, amorosa, romântica e intensa, sabe? Essa imagem ficava assim na minha mente e era realmente a que eu fazia. E eu me recordo também que eu vi um filme brasileiro muito bonito, uma cena que eu achei muito bonita e muito sexy. Eu falei assim: ai, quando eu tiver uma pessoa que eu gostar muito, que eu desejar muito, eu vou fazer isso. Eu fiz e faço até hoje. Ai, que bom, né? E o tempo foi passando e você conheceu meu pai, que eu acredito que é com quem você faz isso até hoje. E pode ter certeza. vocês se casaram depois da Revolução Sexual de 1960. Rolou sexo antes do casamento? Olha, rolava de tudo, menos penetração. Sabe por quê? Meu pai dizia que a virgindade era o máximo, né? E era algo sagrado quase. E quem fazia isso é porque pulava a cerca, numa conotação assim pejorativa. Então a gente não queria pular a cerca para não magoar, talvez, os pais. Talvez fosse esse um dos motivos. O outro também é porque talvez no fundo a gente tivesse medo de ficar grávida, porque a gente não preocupava, apesar de ser da década de 70 já, não se preocupava em ter proteção, né, anticoncepcional, não. Então, por isso que foi ficando. Mas foi interessante que, quando a gente casou, a gente entrava na lua de mel com a corda toda, também, né, com os 2 anos de preliminares, tinha que aguentar. Longas né? preliminares, né? E então, depois que vocês se casaram, o sexo era o que você esperava? Olha, foi muito melhor. Foi muito melhor do que eu esperava. Além de amoroso, além de gratificante, eu tinha assim Sabe aquele filme? Vocês não viram esse filme, é lógico, da atriz Leila Diniz, chamava Todas as Mulheres do Mundo. E o ator Paulo José comenta com um amigo, ele falando sobre a namorada dele, que era a atriz Leila Diniz, ele fala assim: olha, quando a gente não tem mais nada para fazer, ela inventa. E eu peguei isso como um mote para a minha vida, sabe? Porque nesses 46 anos de casado, às vezes mais intensamente, às vezes menos intensamente, é muito gratificante. Mais frequente, menos frequente, é muito gratificante. Então, esse mote, funciona. E não doeu, mãe? Não doeu nada, não. Foi tranquilo, não houve problema nenhum, não. Acho que é de família, então, que também, no meu caso, foi bem bom.
Mas como bióloga, por que você acha que não doeu? Porque geralmente acontece um rompimento do ímen, né? Bom, olha bem, às vezes tem alguns mitos por aí. Depende do tipo do ímen, depende da elasticidade da membrana, da forma, certo? E por outros fatores, assim, mesmo sem uma causa específica, o ímen pode romper antes do ato sexual. Por exemplo, por esporte, masturbação, até com absorvente íntimo. Às vezes, esse negócio de sangramento e de dor tem muito assim da tensão da pessoa. Ele pode ser rompido com aquele jato forte da banheira? Entendi tudo. E por que você se tornou educadora sexual? Olha, foi interessante que no meu curso de biologia eu fui monitora da cadeira de embriologia humana. E foi um estudo que eu fiquei encantada com ele, certo? Gostei demais, e inclusive uma decoração da minha casa quando eu casei, meu marido também é biólogo, né? Fiz um pôster do tamanho natural de um bebê dentro do útero e ficava de pendurado na parede da casa. E eu sempre preocupada com esse assunto, mas principalmente quando nasceram os filhos, que aí eu me entusiasmei mais. E eu me recordo muito quando meu filho mais velho tinha 7 anos, ele chegou perto de mim uma vez, nós dois estamos na rede, conversando, balançando. Ele falou: mãe, como é que o neném fica dentro da barriga? Como é que ele entra para dentro da barriga? E nós estávamos abraçados, assim, e a conversa continuou, nós dois abraçados. Eu perguntei por que ele queria saber, como é que foi. E eu fui explicando para ele, numa linguagem infantil, mas tudo direitinho. Falei de sementinha, não falei que era uma célula, uma parte que o papai produzia. E expliquei numa linguagem infantil, que ele podia compreender e verdadeira. Ele ficou encantado com a mãe dele. Ele achou encanto aquela história, né, que eu contei para ele. Então, foi algo assim muito bonito. E, depois disso, aí eu falei: agora eu não posso mais parar. E eu não queria mesmo educar ninguém pelo medo. E, aquele momento, foi ali que eu comecei esse trabalho como autodidata. E quando é que eu nasci? Como é que foi, assim? Eu nasci, toda maravilhosa. Como é que você trabalhou isso dentro de casa com meus 3 irmãos homens e mais velhos? Olha, antes de eu falar como eu trabalhei, eu tenho que contar quando você nasceu na maternidade. Foi muito interessante, porque sempre, né, eu tive 3 filhos homens, quase assim, de 2 em 2 anos. E a hora que a enfermeira avisou para o seu pai que havia nascido uma menina, ele falou: mentira, teve que trazer você, desembrulhar e mostrar que realmente era uma menina. E dentro do quarto do hospital, eles soltaram aquelas bombinhas, tipo, que a gente chama assim, aquelas bombinhas que estouram, soltaram umas 3 dentro do quarto para festejar que havia nascido a minha menina, né? E muito interessante que esse filho, que estava agora com 9 anos, ele pediu ao seu pai que comprasse uma flor, levou no hospital, me entregou no hospital com um cartão dizendo assim: mamãe, parabéns, parabéns por essa alegria e por esse esforço de ter mais um filho. Então, eu acho que foi assim, muito bem encaminhado. Agora, quando eu cheguei com você em casa, e os 3 meninos, um de 9, um de 7 e o outro de quase 6, assim, eu chamei eles no quarto, na hora do banho, e mostrei em loco a diferença. Virei você de lado para o outro e mostrei, era uma menininha. Eles ficaram encantados, jogando água em você, passando a mão na sua cabecinha. Foi lindo, lindo. E na hora que eu ia amamentar no peito, os 3 ficavam em volta. Um segurava meu ombro, o outro quase que suspendia o seio assim, aqui pelo ombro, para você poder não afundar a cabecinha, e ficavam encantados. E eu
tudo bem, né? E aí, quando eu passei para a mamadeira, os três estavam olhando, assim, estavam os três em volta. Eu peguei a mamadeira, dei para cada um provar e depois pus na sua boca. Acho que aí eles desencantaram um pouco. Nossa, nem parece, meus irmãos. Oh. E qual que é a sua definição de sexualidade? Olha, filhinha, eu acho que você vai achar em livros diferentes definições, mas, particularmente, eu penso que sexualidade, eu sinto que sexualidade é a relação que eu consigo fazer comigo mesmo, com os outros e como eu me relaciono com o mundo. Eu, como bióloga, falo assim, nós temos 5 órgãos dos sentidos, né? Que é a audição, a gustação, o olfato, por aí assim. Mas eu falo que nós temos são 6 órgãos que nos põem em contato com o mundo. Mas, filha, desde quando você tem tanto interesse assim por sexo? Olha, eu acho que desde aquela vez que eu vi o filme do Gasparzinho, eu me senti loucamente atraída pelo ator. Eu devia ter o quê? 9 anos, 10 anos. E eu só não tinha consciência de que eu era um serzinho sexual, mas eu fiquei louca, eu fiquei com arrepios, assim, durante um bom tempo. Engraçado, né? Porque eu fui sua professora na escola sobre esse assunto e eu achei que eu tivesse falado com você o suficiente, certo? Mas parece que não. Tem algum problema, assim, emocional que você quer falar comigo nesse programa? Não emocional, eu acho. Talvez. Não, enfim, a gente faz terapia, né, mãe? Mas, de fato, o mundo tá mudando muito e não dá pra gente fingir que não vê. E, sim, eu me senti reprimida sexualmente algumas vezes e acho que vai ser ótimo poder falar umas coisas aqui. E, de fato, na minha adolescência, eu acho que você conversava muito pouco comigo. Você tinha medo que seus filhos ou sua filha tivessem relações sexuais? Não, não tinha medo, não. Mas tudo foi um processo, sabe, filho? Eu sempre falava com seus irmãos que se alguma namorada dele ficasse grávida, a responsabilidade era um dos dois, né? Porque eles tinham que ser responsáveis pelo aquilo que eles faziam. E foi muito interessante que eu fui consultora deles durante o namoro. De um modo geral, sempre eles traziam para mim as dúvidas, algumas questões. Agora, eu confesso mesmo que com você eu não é que reprimi, não, certo? Mas você segurou Mas eu um fui pouquinho. mais cuidadosa. Eu falava assim, olha, eu acho que o namoro de uma menina de 15 anos, de 14 anos, não é o mesmo que uma moça de 20. Então é preferível que você tenha amigos, você vai poder sair muito mais. E se você esperar um pouco mais, né? Eu acho que vai ser melhor você estar mais madura para resolver as questões. E isso também me dava mais tranquilidade, né, Mariana? Eu senti na pele essa repressão. Não, não foi repressão, porque você teve namorados mais cedo, que foram lá em casa e eram muito bem tratados. Você lembra na sua festa de 15 anos, né? Eu entendo. Hoje, aos 30 e poucos, eu entendo o que eu chamava de repressão, né? Mas o que dá essa segurada, assim. Eu acho que eu talvez tinha muito fogo de palha mesmo e acho que fez bem. Não, na época eu não entendia e era muito difícil, mas acho que hoje faz sentido. Sabe? Agora, você está falando aí que a gente não conversava muito com você. Preste atenção. A gente conversava assim, boba. Você que não percebia, vocês que não percebiam. A gente conversava de uma maneira indireta, dentro do carro, na hora do almoço. A gente trazia uma situação, alguma coisa, e a conversa começava comigo com seu pai. E vocês entravam e iam participando. Então, vocês foram educados sem saber. Teve até, eu me recordo, você ainda era bem pequenininha, eu estava com seu pai na mesa e eu trouxe um problema,
Você ainda não participava da mesa ali, não. E eu trouxe um problema e perguntei ao seu pai, pai, como é que eu resolvo esse problema? Aí ele olhou para mim e falou, isso aí você que sabe. Meu filho mais velho virou e falou assim, que isso, papai? Você é o marido dela, você tem que ajudá-la a resolver. Que bonitinha. Não. E então, é assim que você acha que a gente deveria, por exemplo, falar de sexualidade com crianças? Olha, conversa com criança é sempre maravilhosa e importante. Então, por isso que é importante a gente participar da vida delas, estar acompanhando o crescimento, mas algo que eu já observei mesmo é quando a criança te traz uma questão, você reperguntar à criança, porque às vezes não é aquilo que ela quer ouvir. Então, por exemplo, dá um exemplo assim, o menino chega perto da mãe e pergunta, quando eu morrer, para que cemitério eu vou? Aí a mãe falou assim, mas por que você quer saber? Ele diz, é porque o avô do meu colega morreu e foi para o cemitério do Bonfim. Eu vou para esse mesmo cemitério? Quer dizer, então, ouvir o que é criança, reperguntar, dar atenção, brincar com ela e ser oportuna. Né? Tem as coisas, eu acho que uma mãe atenciosa, um pai atencioso, vai descobrir a hora, né, certa de falar. Mas até agora eu não estou sabendo por que você me chamou para ficar aqui nesse programa com você. Porque você e meu pai são pessoas maravilhosas, eu estou precisando de apoio moral, apoio financeiro. Mentira, não. Lembra daquela vez que você me contou que quando eu tinha 3 anos eu falei, mãe, quando você era pequenininha, assim, igual eu, sabia que eu era sua mãe? E então eu tô com vontade de mostrar um mundo que está aí hoje, que está fervendo. Existe um universo sexual que você não tem ideia, cheio de coisas maravilhosas, de preconceitos horrorosos, de não aceitações, quase que uma volta ao passado terrível, assim, e ao mesmo tempo tem um futuro que pode ser muito incrível. Então eu queria te mostrar um pouco esse mundo, assim. Pois é, mas existe um outro mundo também que você não conhece ainda. E é por isso que você está aqui também, para você me mostrar esse outro lado que é tão diferente do meu, né? A gente, de fato, precisa repensar, precisa respeitar, precisa lutar, conversar, discutir, informar. Não dá para fingir que não acontece. E, aliás, todo mundo vai transar, né? Então, melhor conversar sobre, como você já deu aula disso. Por acaso, nosso relacionamento, meu e do seu pai, influenciou sua vida amorosa, sua vida sexual? Como é que foi isso? Sexual, não. Amorosa, sim. Eu acho que como eu fui a última, vocês já eram um pouco mais velhos e mais estáveis. E eu sempre imaginei que um relacionamento não precisava de esforço, que se naturalmente não funcionasse, ele não devia continuar. Mas já passou, tá tudo bem, assim. Já entendi um pouco melhor como as coisas funcionam. Mas você separa sexo do amor? Sim, mãe. Bem-vinda ao século XXI. Ai, que pena. Mas por quê? Como? Eu não sei descrever o que é o amor, assim, mas eu sei quando eu sinto algo por alguém que eu chamo de amor e que ele pode ser manifestado com um café da manhã, com um telefonema, com um presente, com um elogio, com um apoio. E já o sexo, bem, eu acho que o sexo ele pode ser em função de uma atração física, de uma atração intelectual, de uma necessidade psicológica, de uma necessidade fisiológica, de uma curiosidade, de um desejo e também de um amor. Mas eles não andam sempre juntos. É muito bom quando acontece a união dos dois, mas isso não significa também um bom sexo. Mas eu acho que há um espaço, cria-se um espaço, né, quando há sexo e amor juntos, cria-se esse espaço de
uma elaboração de uma relação que seja mais satisfatória para ambos os lados. E que surgem coisas muito lindas, é muito gostoso, mas também às vezes pode ser muito difícil. Pode ser muito difícil, mas a gente é inteligente, a gente é sensível. Eu faço até uma metáfora, sabe? Eu falo assim, se você não sabe que existem estrelas no céu, você vai se contentar sempre com as estrelas do mar, né? É verdade. E além de tudo, essa questão, tem a questão do amor próprio, né? Não sei que estrela seria essa, seria talvez a própria estrela, assim, o próprio brilho, que ele, de fato, impacta bastante na nossa sexualidade, seja com a gente mesmo ou com o outro, assim. E, então, aí eu acho que o amor e sexualidade estão sempre juntos. Eu acho que o sexo está no limiar da sensibilidade do instinto. Tá bom. Né? Não sei o que dizer sobre isso. Mas você liga muito a sexualidade com reprodução e filhos, que é a sua experiência. Você acha que ela é vivenciada só dessa forma? Não, de forma nenhuma. Cada um na sua, minha filha. Ainda bem, não esperava menos de você. Mas antes que eu me esqueça, como que você sabe da minha primeira vez se eu nunca te contei? Foi naquela vez que você não deixou entrar no consultório da ginecologista. Eu achei que fosse por isso, ora. Não foi dessa vez, mas é melhor então a gente terminar por aqui. Acho que por hoje deu. Obrigada, mãe. Obrigada a todas, todos, todex. Gente, eu não vou conseguir ficar repetindo em todo episódio essas variações. Eu vou falar todex vocês e sejam bem-vindas, que apesar de soar estranho, é mais divertido, que é pra todo mundo mesmo, tá? Sem restrição. E nessa temporada, os nossos episódios serão mensais e temos um encontro, ou na verdade eu tenho um date com cada um de vocês, todo dia 15 do mês deste 2019. Acompanhem a gente nas redes para vocês terem todas as informações quentinhas. Estamos no Insta e no Facebook como filhadamãe.podcast, tudo junto e sem tio. E também podem mandar sugestões, dúvidas e perguntas para o e-mail filhadamãe.podcast@gmail. Chegamos ao final deste primeiro episódio e queremos a participação e o comentário de vocês. Temos também uma playlist Filha da Mãe no Spotify, maravilhosa, hora sensual, hora ardente, hora bem amorzinho, mas que com certeza vai dar uma animada no dia de vocês. Foi de fato um enorme prazer, mas antes eu preciso saber, foi bom pra você?